letras, uma alma cultural. Terra marcada pela resistência e pela memória. Tradição que encanta gerações. Sob o olhar do Cristo, celebramos o saber que transforma. Mas a cultura permanece. A Academia de Letras do Vale do Iguaçu, AUVE, 19º Encontro das Academias de Letras, Ciências e Artes do Paraná. Realização AUVE.
Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Queridos amigos, queridos académicos, meus senhoras e meus senhores, boa noite. Boa noite. Eu estou realmente duplamente feliz. Claro, primeiro por estar aqui e participar desse 19º encontro das academias, e depois de ouvir tudo isso, fiquei mais inspirado ainda. Espero justamente estar à altura e não esquecer, não é? Quando a gente mexe com coisas preciosas, tem que ter cuidado. Se são flores, fica um cheiro na mão. Então, vamos lá. Mas hoje, realmente, nós estivemos, então, lá no casarão, e eu quero agradecer ao Roberto Domingos, à sua família, o convite para estar aqui. Mas lá, quando eu cheguei, eu viajei no tempo. Fui lá para Portugal, para a minha aldeia, para a casa dos meus avós, quando eu tinha 8 anos. Por isso aí o Casimiro de Abreu, olha, foi assim, não é? Logo veio à mente. Poderia até dizer que, livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, camisa aberta, o peito, pés descalços, os braços nus, não é? Correndo ali atrás das borboletas, das asas azuis. Ai, eu fiz isso muitas vezes. Bom, eu já fiquei feliz, mas não ficou por aí. Quando adentramos, de repente ele puxa lá um disco. E qual é a capa do disco? O casarão, a trilha sonora do casarão. Tão lá, mas aí realmente foi um afago, mas o coração bateu muito forte. Por quê, queridos? Porque isso vai fazer 50 anos, não façam contas. Mas a minha primeira novela da Globo foi O Casarão, que faz 50 anos agora no próximo ano. Deixa agora então contar a vocês como é que eu me tornei ator, porque eu não era ator, tinha acabado de chegar de Portugal. Mas realmente, ao ver aquilo, pronto, uma música francesa, L'été de porcelaine, então o verão de porcelana, diz que a memória às vezes falha, mas o coração nunca se esquece, não é? Todos nós lembramos de um professor há quantos anos, parece que foi ontem, até o nome dele a gente menciona, e daqui a não sei quantos anos vai continuar lembrando como se fosse ontem. A memória falha, mas o coração nunca se esquece. E claro, vou ver ali o casarão, pronto. Mas como é que eu me tornei então o primeiro português a trabalhar na Globo? A primeira vez que eu vim ao Brasil, isso foi em janeiro de 76, eu vim de navio, a manter a tradição. E ao atravessar o Equador, tem o batismo do novo hemisfério. Aí lá me disfarçaram de pirata, eu tinha como missão jogar o pessoal na piscina. Também, lá empurrei os homens, poucos. Meninas, bem mais. E uma delas brasileiras diz-me assim: Tony, você tem jeito para essas coisas. Por que você não vai fazer novela na Globo? Em 76, os portugueses não sabiam nem o que era novela, nem quem era a Globo. Mas aquilo me ficou. Eu desembarquei no Rio, fui conhecer meus filhos que eu não conhecia, todo mundo assistia a Pecado Capital, novela bonita e tal. Aí eu perguntei: tia, isso é que é novela? Filho, a gente gosta muito. E a Globo? A Globo é aqui no Rio. Tá bem. Isso era final de janeiro, eu, jovem europeu, o que é que eu queria? O que ia acontecer em fevereiro, o carnaval. E lá fui, pulei bem. Mas no que acabou o carnaval, eu pergunto para a tia: onde é que fica essa Globo? E a minha prima: mãe, o que é que tu vais fazer na Globo? Eu disse: não sei, me fala que eu lá vou. E queridos, tem até hoje, lá no Jardim Botânico, em frente à Globo, uma padaria que faz esquina chamada Século XX. Eu fui até lá me instalei, já reconheci os artistas, porque agora tem visto nos capítulos também, né? Aí também da novela Anjo Mau, que era o Fio, que era a Susana Vieira, a Renete Vilmões, uma era boa, outra era mais, não? E naquele calorão, peço para o garçom: dá uma Coca-Cola, por favor. Aí tem um senhor Lombardo assim, alto, grisalho, olha para mim e pergunta: você é português? Eu disse: não sei, senhor. Acabaram de explicar, o sotaque, já viram. Aí ele falou: você é ator?
Não, mas gostaria muito de ser. Aí já falei bonito. Aí o Moacir, então se apresenta e diz: olha, eu sou o Moacir Veriquém, produtor da novela das 8. Nós estamos precisando de um português para trabalhar no Casarão. Você não se importa que eu apresente o Daniel Filho, diretor da novela? Eu não sabia quem era, mas enfim, não, com todo prazer. Ok, eu lá entrei no estúdio bar. Estavam gravando as últimas cenas justamente do Casarão. Era o Lima que estava em cena, o Denis Carvalho e a filha do Lima, a Débora. Aí eu ouço uma voz lá em cima dizer: atenção, câmera, silêncio nos escuros, gravando. Aí no que eles começam a atuar, eu comecei a ficar nervoso. A ficha, como se dizia na altura, começou a cair. Daqui a um pouquinho nós vamos ser a mesma voz. Ok, valeu, Lima, pode ir embora. Denis e Débora, tem troca de roupa, estou descendo para ensaiar. Aí uma senhora me botou: quem diz? É o Daniel, está vindo aí. Aí é que a Coca-Cola resolveu se manifestar. Eu todo nervoso, daqui a um pouquinho abre essa porta e gritou o Moacir: Daniel, vem ver o gajo, vai fazer o Jacinto. Eu não sabia, mas era eu. Depois é que eles me explicaram que o Mauro César Muniz, o autor do Casarão, queria que o Jacinto do Casarão fosse um ator português e não um ator brasileiro imitando. E não tinham. E ainda por cima, português, qual era o estereótipo de português naquela época? Português tem que ser baixinho, bigodudo, idiota, jogar de tamanho de bola quadrada. Então era só com humor. Agora, trabalhar em novela, nem pensar, galã, isso existe em Portugal. Bom, era estereótipo da altura, né? E então a produção ainda tentou dizer: o Mauro, não, ele é filho de português, o sotaque dele é ótimo, mas o Mauro foi categórico. Não, Jacinto tem que ser português. Então não tinha jeito. Eles designaram Javel Melo para ir a Portugal contratar alguém. Imagina, um tempo, a papelada, a despesa, aquilo tudo. Aí nisso eu apareço então com o físico mais ou menos que eles imaginaram para Jacinto. Aí então quando alguém diz: vem ver o gajo que vai fazer o Jacinto, aí todo mundo foi se aproximando e dando palpite. Aí dizem assim: ele é meio parecido com o Tarcísio Meira, que eu não sabia quem era. Ele não estava no ar, meu Deus, para ficar continuando. Só que o outro diz assim: não, olha os claros, ele é mais o Paul Newman. Paul Newman? Esse não sabia quem era. Aí a dor de barriga aliviou um pouquinho. Aí tive uma diretora de arte do Casarão, né? Os que aqui são jovens há mais tempo, lembro do Jorge Almeida, mas eram 3 épocas: 1900, 1926 e 1976, foi igual da novela. Aí ela então chegou assim, olhou para mim e comentou com o Daniel: ele tem um olhar tão puro, né? Diz o cameraman: mas não vai ser por muito tempo. E finalmente o Daniel chega, me cumprimenta e me pergunta: você não se importa de fazer um teste? Eu disse: não. Vamos. Aí ele disse: então, olha, tem uma jovem atriz, ela vai fazer um teste, ela também quer fazer televisão, então você vai fazer um teste junto com ela. O nome dela é Christian Torlone. E assim foi, fizemos o teste juntos, graças a Deus, e foi ótimo, porque a mãe dela né, atriz, a dona dela assim. Então, quando a gente estava estudando e tal, ela me deram umas dicas e orientaram, e foi ótimo. Então, quando chegou o teste, lá fomos, e graças a Deus, então tudo correu bem. Eu fui o Jacinto do Casarão, o primeiro ator português a trabalhar em novela, e tinha um tema lindo: eu sou nuvem passageiro. Lembra? Alguns eu vejo assim, a cabecinha e falo: exatamente, e como o vento se vai, né? Ai, que bonito. Bom, 3 meses depois da novela estar no ar, o Cassiano Carlos Mendes liga de São Paulo para a Globo dizendo: eu quero esse portuguesinho para a minha próxima novela, que era Locomotivas, onde eu fui o Machadinho. E até hoje muitos me chamam de Machadinho. Aquilo realmente mudou a imagem do português. As crianças que sofriam bullying, o português e tal, agora quando estavam dizendo: pois ele é o nosso Machadinho, já era sinônimo de outra coisa. Bom, meus queridos, isso realmente, para compreender a emoção que eu senti no Casarão, primeiro no Casarão dos meus 8 anos, porque era como se eu estivesse em Portugal, e depois vendo aquela capa daquele disco. Não é? Muitos dizem com razão: o homem certo no lugar certo não era certo. Sem dúvida. Gosto também que as pessoas reflitam que o homem certo estava a 8 mil quilômetros de onde nasceu, lá numa aldeia da Beira Alta. Depois foi para Coimbra, já com 10 anos. E que o lugar certo da padaria estava a 10 mil quilômetros de onde morava. Na altura eu já morava em Paris.
Então alguma coisa nós temos que fazer para que depois, lá está, tudo se conjunte e Deus faça com que as coisas ocorram. Então, eu no meu caso, tive que atravessar literalmente um oceano. Outros para realizarem os seus sonhos, terão que atravessar um oceano de dúvidas, de incertezas. Será que sou capaz? Será que vai dar certo? Mas lá está. Nossos avós, e eu gostei muito quando falamos então sobre a nossa história, não podemos esquecer. Aproveito para lembrar que este ano se comemoram os 200 anos do Tratado de Paz entre Brasil e Portugal. Sim, Tony? Sim. Porque o que é que aconteceu? Era um lembrete. Em 1822, o Pedrinho diz: independência, gritou. Sim, mas do outro lado, ninguém estava de acordo. Começou a Guerra da Independência. 3 anos depois, no dia 29 de agosto de 1825, 200 anos, exatamente 200 anos, Dom João VI, rei de Portugal, Dom Pedro I, imperador do Brasil, pai e filho, assinaram um tratado de paz, e olha que bonito, o nome, Tratado de Paz, Aliança e da mais perfeita amizade. Está escrito. Isso parece poesia. Aliás, o senhor embaixador me disse: Tony, isso parece poesia. Não foi. O senhor embaixador, não parece, isso é poesia. Porque nós somos um povo de poetas. Sim? 10 de junho. Sabem o que é o 10 de junho? É o dia de Portugal. E que dia é esse? É o dia de uma grande batalha de um grande rei? Não. 10 de junho é o dia de Camões. O dia que os portugueses escolheram para ser o seu dia é o dia de um poeta. Luís Vaz de Camões, o príncipe dos poetas do seu tempo. Poesia não serve para coisa nenhuma, a não ser para o essencial. Isso está no nosso DNA. A gente sabe. E já que eu falei de DNA, termino essa parte, se me permite, agora dizendo de Manuel Bandeira: Portugal, meu avôzinho. Não é? Em que ele vai falar ali com temperos. Começa perguntando: como foi que temperaste Portugal, meu avôzinho? Este gosto misturado de saudade e de carinho. Este gosto misturado de pele branca e trigueira, gosto de África e da Europa, que é o da gente brasileira, gosto de samba e de fado. Portugal, meu avôzinho, Portugal, que ensinaste ao Brasil o teu carinho. De um lado, do outro lado nós, no meio, o mar profundo, mas por mais fundo que seja, somos os dois um só mundo, grande mundo de ternura, feito de 3 continentes. Mundo de Portugal, gente bem de tantas gentes. Portugal de Camões, do bom trigo e do bom vinho. E nos deste, avôzinho, este gosto misturado de saudades e de carinho. Todos aqueles que entendem o que é saudade e o que é carinho têm o salitre do mar português nas veias. Muito devemos a Camões, a língua portuguesa, e ao lado do Bilac, de maneira tão bonita, nos lembra, bom, primeiro, que o nosso idioma tem o tronco e o silvo da procela, mas também o arrolo da saudade e da ternura. Mas ele diz que o nosso idioma, a última flor do lácio, tem o aroma do oceano lar. Sim, Fernando Pessoa diz que o mar finito não tem dono, é grego ou romano, mas o mar sem fim é português, é nosso. E à medida que as caravelas avançavam, a língua portuguesa ia se enriquecendo. Quando chegou à África, ganhou doçura, com palavras como cafuné, bumbum, samba. Assim como as mães e as aias africanas tiravam as espinhas do peixe, os ossos da carne, também tiraram a aspereza da língua portuguesa. Já quando chegaram aqui ao Brasil, ganhou aí uma sonoridade com palavras como pipoca, carioca, já, gente. Então, a língua portuguesa, à medida que as caravelas avançavam, ia se enriquecendo. Lá no Oriente, ganhou um toque exótico, com palavras como chá, quiombo,
Olha aqui que interessante. Bioma é uma palavra japonesa. Vocês sabiam que o japonês chegou a usar 1500 palavras portuguesas? É isso, olha. Sim, ainda hoje usa 300 ou 400. Como? Como é que o japonês diz capa? Capa. Como é que ele diz copo? Copo. Como é que ele diz pão? Pão. Pão. É para o jeitinho. Como é que ele diz capitão? Capitão. E se você pegar Deus, Deus, é nosso. E se quando você pede tempura, tanto o nome quanto o prato são portugueses. É verdade, Virgílio Ferreira dizia da minha língua vê-se o mar. A nossa língua vê-se o mar, é isso mesmo. E agora, olha que coisa também tão interessante. Por isso, imagino que eu fiquei feliz quando justamente a academia está aí para defender a memória da nossa língua, tudo isso me regozijaria ali atrás. Por quê? Todos os países que falam português são banhados pelo mar. É o nosso cordão umbilical. Todos os países da CPLP são 8, são banhados pelo mar. Realmente, da nossa língua vê-se o mar. E o que é que tem a língua portuguesa também? Ela une, não separa. Não tem dois países falando português encostados um no outro. O Brasil é o maior exemplo disso. Faz fronteira com 10. Quantos falam português? Nenhum. É uma coisa só. Percebe as ilhas do mar, Nova Odete, como Açores, Cabo Verde, ou lá, Angola, não sei bem, não importa. A língua portuguesa é une, não separa. Agora este mar é salgado. Por quê? Bom, alguns brincando dizem tem muito bacalhau de molho. Mas não é isso não. Mas razão tem um poeta quando justamente diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nós, ó mar. Agora a pergunta: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem de passar além da dor. Deus ou o perigo e o abismo teu, mas nele espelhou o céu. É verdade. Nossos avós, e por que fizeram isto tudo? Muitos eram os que partiam, mas poucos voltavam. Para terem uma ideia, na primeira volta ao mundo saíram 240 homens, 5 barcos. 3 anos depois voltou um barco a Nova Vitória, já o não. A Marcela chegou a dizer que eu tenho 8 minutos. Obrigado, mas agora vamos dar a volta ao mundo. Bom, então chegou um barco a Nova Vitória com 18 pessoas a bordo. Descalços, maltrapilhos, mortos de fome e de sede, pareciam fantasmas. Sabem qual foi o primeiro pedido? Água, comida. Pediram velas para acender e ir pagar a promessa. Para eles estarem vivos era um milagre. E é no meio da tempestade, quando o fio que nos liga a vida é mais frágil que o da teia de aranha, que o joelho dobra, que acaba a vaidade, acaba a manha, e a alma se eleva, reza, faz a promessa. Eles diziam: para aprender a rezar, vai navegar. É verdade, não é só lá em cima. Mas, queridos, também não podemos esquecer que esse mar foi atravessado por navios negreiros. E também temos que ter isso em mente. E realmente Castro Alves, que nos diz, enfim, ia lá e realmente clamou: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja das tuas vagas do teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares do vão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais do que o rir calmo da tua, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa, resvala como um cúmplice fugaz.
perante a noite confusa, diz o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. Ontem, livres, fortes, bravos, hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Não foi fácil. Realmente há muito esse mar é salgado por tudo isso. Mas para a nossa missão, porque há uma missão a cumprir, e a gente não se esqueça, mas que transforme isso em algo poderoso.